Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Que ótimo! Hoje nós teremos a nossa videoaula de matemática, certo? Nas duas aulas passadas, nós estudamos sobre centena exata, correto? Vamos aqui, isso. Nós estudamos sobre centena exata. E centena representa, qual é o numeral que representa a centena mesmo, hein? Vocês lembram? Numeral 100, isso mesmo. E nós estudamos as centenas exatas nas nossas duas aulas. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Quem está assistindo às videoaulas, fazendo as atividades, não está tendo dificuldade nenhuma. Por isso, eu peço para vocês, assistam às videoaulas, gente, são importantes para vocês. Nas videoaulas existem as explicações onde vocês conseguem entender melhor o conteúdo, certo? Então, continuem assistindo, fazendo as atividades e qualquer dúvida podem perguntar no nosso grupo do WhatsApp ou nos nossos atendimentos que nós temos também, certo? E hoje nós vamos ter um conteúdo novo. Na semana passada, na terça-feira, nós finalizamos o centena exata, que foi essa do 100, 200, 300, certo? Esse conteúdo. E hoje nós temos um conteúdo novo, que é bem legal esse conteúdo. Se você prestar bastante atenção, você vai ver como ele é fácil, certo? Então, preparei os slides para vocês, de acordo com esse conteúdo, para que possamos acompanhar juntos. Nosso livro traz um pouquinho sobre ele, mas coloquei vários exemplos nos nossos slides para nós trabalharmos, analisarmos bem direitinho, certo? Então, vamos lá juntos, vamos colocar os nossos slides e me acompanhem, tá bom? Matemática, professora Regiane, segundo ano, 10 de junho de 2021. O nosso conteúdo de hoje são gráficos. Você já viu esses desenhos em algum lugar? Ah, tia, eu já vi nos meus livros. Em alguns livros existem esses desenhos. Esses desenhos, gente, eles são chamados de gráficos. E nós vamos já descobrir para que é que os gráficos servem. Qual é a utilidade do gráfico? Então, vamos trabalhar esse conteúdo hoje. Nós temos 4 páginas de atividade sobre ele, certo? Mas são páginas simples que vocês vão conseguir solucionar bem rapidinho. Então, nosso conteúdo de hoje, gráficos. E o que são gráficos? Vamos descobrir agora. Gráficos são formas de tratar ou representar informações. Então, dentro de um gráfico, gente, ali naquele gráfico, naquele desenho, nós vamos ter algumas informações contidas nele. Mas como é que eu vou descobrir quais são as informações que ele tem, que ele me traz? Você vai fazer a leitura dele, certo? Vou já explicar como é que nós fazemos a leitura desse gráfico e você vai conseguir entender a informação que aquele gráfico está lhe passando. Então, precisamos analisar tudo que o gráfico traz para nós. O gráfico muitas vezes traz cores, o gráfico traz números e o gráfico traz algumas palavrinhas abreviadas que você tem ali que saber o que é que aquela palavra significa. Então, tudo isso é contido dentro de um gráfico. E o gráfico passa essas informações para nós através dessas palavras, desses números, certo? Para que servem os gráficos? Nós vamos ver 4 tipos de gráfico hoje na nossa videoaula, certo? Para que vocês consigam identificar cada um ao ver. Você já viu gráficos como apresentado ao lado? Esse daqui ao lado, certo, gente? Esse quadrado, ele tem aí dentro dele um gráfico. Eles aparecem com frequência em jornais, revistas e outros meios de comunicação. Então, os gráficos, se o seu pai ou a sua mãe assiste muito jornal, ele vai saber que aparece muito aí isso nos jornais, certo? Usando gráficos, é mais fácil visualizar e comparar dados. Então, aí, num gráfico, é mais fácil você visualizar as informações que ele quer passar para nós. Ao lado, temos um gráfico de barras. É um dos tipos do gráfico que nós vamos estudar.
Muitas vezes, o gráfico tem um título que informa o assunto de que ele trata. Aqui nesse gráfico nós temos produção de bicicletas, Superbike, primeiro semestre de 2011. Então aqui, certo, gente? É o gráfico que nós vamos estudar. Ele está falando sobre as bicicletas, sobre a produção de bicicletas. Observe que cada barra se refere a um mês. Os meses estão marcados no eixo horizontal, que é esse eixo deitadinho. O eixo vertical fornece o número de bicicletas produzidas pela indústria em cada mês. É a quantidade, o número de bicicletas que foram produzidas aí nesse local. No mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, certo? Esses foram os meses que nós trabalhamos aqui nesse gráfico. Vamos estudar 4 tipos de gráficos. Os gráficos devem ser lidos com atenção para descobrirmos tudo o que ele quer nos passar. Então, observem bem direitinho cada gráfico para sabermos o que é que ele quer nos passar. Aqui vamos iniciar agora os tipos de gráfico que nós vamos estudar. Gráfico de barras é o primeiro que eu vou apresentar para vocês, certo? Que com barras representam as informações. O gráfico de barras, gente, ele pode ser tanto essas barras em pé, quanto as barras deitadinhas, certo? Não tem problema, os dois são gráficos de barra. No nosso primeiro exemplo aqui, nós temos o lanche preferido. É cereal, tapioca, bolacha, fruta, bisnaguinha e cachorro-quente. E nós temos a quantidade de pessoas que preferem cada um desses lanches. Por exemplo, quantas pessoas preferem fruta? 7 pessoas. Quantas pessoas preferem cereal? 3 pessoas. Então, aqui nós conseguimos essas informações de quantas pessoas foram entrevistadas em relação ao lanche, quantas pessoas gostam de cada um desses lanches, certo, gente? Tudo isso nós conseguimos observar fazendo a leitura correta desse gráfico. No segundo gráfico, nós temos os livros que os alunos mais gostaram. Nós temos o livro 1, o livro 2, o livro 3, o livro 4 e o livro 5. E a quantidade de alunos aí com as barrinhas azuis. Nós temos 22 que gostaram do livro 1, 16 que gostaram do livro 2, 14 que gostaram do livro 3, 12 que gostaram do livro 4 e 5 que gostaram do livro 5. Então, nós temos aqui a quantidade de alunos que gostaram de cada um desses livros. E tudo isso foi organizado dentro deste gráfico. Nós temos também o gráfico pictórico, que é representado com desenhos. As informações são representadas através dos desenhos. Por exemplo, aqui nós temos a sorveteria Bom Sabor. E cada sorvete desse, cada desenho de sorvete desse, representa 100 sorvetes. Então, assim, nós conseguimos analisar os dias da semana. Em cada dia da semana, a quantidade de sorvetes que foram vendidos. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. A sexta-feira, se observarmos, foi o dia que foi vendido mais sorvete. Foram vendidos 500 sorvetes. Então, aqui no gráfico pictórico, nós analisamos os desenhos. Temos também o gráfico de linhas, que com linhas curvas ou retas, representando as informações. O gráfico de linhas aqui também, gente, da mesma forma nós observamos ele. Alguns têm alguns numerais, outros apenas o pontinho marcando no local e indicam o numeral lá na linha vertical, certo? Tem aqui também os meses, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Aqui está referente ao consumo de energia nos últimos 7 meses, por quilowatts. Então, eu tenho que saber aqui, em julho, quantos quilowatts foram consumidos? 180. Em março, apenas 80. Qual foi o mês que mais consumiu? Setembro. Tudo isso, gente, nós conseguimos analisar aqui nesse gráfico. Aqui nós temos o gráfico de vendas de 2017, o total de vendas, onde nós observamos os meses de janeiro a dezembro, todos os meses do ano, certo? E conseguimos observar que aqui tem apenas as linhas. E nas linhas,
O pontinho que encontra duas linhas é referente ao mês. O mês onde tiveram mais vendas foi o mês de junho. Olhem aqui, observem aqui. Aqui, olha só, é o encontro. É o mês de junho, certo? Vocês observam aqui embaixo. E o mês de junho foi o que teve mais vendas. E o que teve menos vendas? Esse aqui, ó, de setembro, onde nós vemos aqui a queda de vendas dessa loja. E aqui são o total, certo, gente? Olha só, aqui em junho, que foi o maior, foi 9.000. E aqui em setembro, que foi o menor, foi menos de 1.000. Gráfico de setores ou de pizza, com arcos representando as informações. Então, aqui nós temos esse gráfico, certo, gente? Aqui, ó, ele é chamado de gráfico de pizza, é o mais conhecido por vocês. E aqui ao lado nós temos uma tabela onde passa algumas informações. Por quê? Porque eu preciso dessas informações para saber o que significa cada uma das cores do nosso gráfico. Nós temos as cores verde, amarela, azul, roxa e laranja. Cada uma dessas cores representa um esporte. E aí nós temos a modalidade esportiva preferida das pessoas, onde aí o futebol tem 40%. Então, o futebol é o maior. Então, aqui nós conseguimos observar dessa forma, certo, gente? Nós temos sempre aqui as informações aqui ao lado. Aqui nós temos os filmes preferidos dos alunos do segundo ano. Nós temos a ação, amarelo, ficção, o azul, comédia, o rosa e drama, o roxo. Qual é o que as crianças do segundo ano menos gostam? Drama, porque é a quantidade menor. Qual é o que mais gostam? Ação, porque é a quantidade maior. E assim nós conseguimos observar esse gráfico. Bem fácil, certo? É só você analisar, fazer a leitura desse gráfico bem direitinho. Os gráficos organizam informações, certo, gente? Nós estudamos aqui, certo, os 4 tipos de gráficos já. Falei para vocês o gráfico pictórico, que é aquele dos desenhos. O gráfico de barras, onde nós trabalhamos com barras. O gráfico de linhas, onde tem linhas retas ou linhas curvas. E o gráfico de setores, certo? Que foi o gráfico de pizza, o último que nós observamos agora. Os gráficos organizam informações, como assim? Na primeira imagem, imagem número 1, vocês podem ver aí as brincadeiras preferidas do segundo ano. Se você observar essas brincadeiras, algumas se repetem. Mas se você tentar ver quantas vezes elas se repetem, você vai ter mais dificuldade. Já na imagem número 2, nós organizamos em um gráfico pictórico, com as imagens. Nesse gráfico da imagem número 2, eu já consigo analisar a quantidade de brincadeiras com mais facilidade. Quantas crianças gostam aí de brincar de pular corda? Eu já consigo ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 crianças preferem brincar de pular corda. Então, dessa forma de gráficos, seja gráfico de barra, gráfico pictórico, gráfico de linhas ou gráfico de setores, é a melhor forma para se organizar informações. Informações que passam aí até com mais facilidade para nós. Temos essa facilidade de observar as imagens e receber melhor as informações. Aqui nós temos a quantidade de vacinas aplicadas até 5 anos, menor do que 50. 12 a 18 anos, também menor do que 50. 45 a 60 anos, menor do que 200 e maior do que 150 a quantidade de pessoas que foram vacinadas. 65 a 80, nós temos aí menos de 100 e mais de 50, quase chegando no 100. Então, aqui é um gráfico de barras que vocês podem analisar essas informações. E aqui nós podemos transformar um gráfico em outro. Precisamos apenas observar as informações. Se você observar esse gráfico de setores, o gráfico de pizza, nós temos a legenda aí ao lado, A, B, C, D, E, F, G e H. E eu consigo transformar essas mesmas informações num gráfico de barras. As mesmas informações que eu tinha no gráfico de setores, eu coloquei aí no gráfico de barras. Tia, é difícil? Não. É só você, certo? Analisar. É só você analisar
e fazer corretamente, passar as informações de uma forma correta para o outro gráfico. E agora nós vamos para as nossas atividades de hoje, certo, gente? Desculpa aqui, vamos lá para as nossas atividades de hoje. Nós temos 4 páginas, como eu falei para vocês. Então, vamos lá. Nós temos aqui a página 93, 94, 95 e 96. A página 93 diz assim: observe o gráfico que mostra o esporte favorito de crianças entre 8 e 12 anos. Sabendo que futebol ficou em primeiro lugar, basquete em segundo lugar, handebol em terceiro e tênis em quarto lugar, complete o gráfico fazendo as colunas que representam as informações. Então, aqui você vai utilizar um gráfico de barras. Você vai desenhar as barras de acordo com o esporte que ficou em primeiro lugar, em segundo, em terceiro e em quarto. Segunda, observe o gráfico de setores dos sabores de sorvete preferidos das crianças da escola de Lucas. Escreva-os, escrevendo do mais votado para o menos votado. Então, você vai colocar qual é o que foi mais votado, que tem mais votos. Aí, depois, o outro, até chegar no que tem menos votos. Página 94, observe os gráficos a seguir e ligue cada um ao seu nome, pictórico, de barras, de linhas, de setores ou pizza. Quarta, dê o exemplo de um gráfico conforme o tipo indicado a seguir. Nós indicamos aqui os 4 exemplos, certo? Você vai colocar aí informações que você ache legal para colocar em cada um dos gráficos, certo? Quinta questão, observe os gráficos, escreva um título para cada um e passe as informações do gráfico de setores para o gráfico de barras horizontal. Então, aqui nós trabalhamos, certo? O gráfico de barra, o gráfico de setores, sendo transformado num gráfico de barras. Da mesma forma como eu mostrei para vocês que isso poderia acontecer. Sexta, marque um X no gráfico que apresenta a informação de maneira correta e discuta com sua turma e seu professor o porquê de sua resposta. Então, nós temos 2 gráficos de setores aqui e temos a legenda ao lado, graviola, cajá e acerola. Você vai marcar um X em qual dos gráficos está representando essa legenda de forma correta. E aqui nós temos, por último, a página 96. Mariana se perdeu no caminho para a casa de Lia, como mostra o gráfico abaixo. Dobra à esquerda, vai para frente, dobra à direita e vai para frente. Sendo a casa de Mariana o ponto 0, o gráfico indica que ao final ela chegou à casa de Lia, ela voltou para casa, ou ela não chegou nem à casa de Lia e nem voltou para casa. E o item B, também referente a esse gráfico, a partir da resposta da alternativa anterior e das informações contidas no gráfico, podemos dizer que a planta que melhor representa o trajeto realizado por Mariana é a primeira planta ou a segunda planta. Você observa aí o gráfico, certo? E resolve essa questãozinha bem aí. E nós ficamos por aqui com a nossa aula sobre os gráficos, gente. Qualquer dúvida sobre gráfico, vocês podem entrar em contato. Nós vimos aí esses 4 tipos de gráficos, são bem legais de serem trabalhados. Vocês podem observar gráficos nos livros de vocês para matar essa curiosidade. Como é bom ter essa curiosidade na hora de estudar, gente. É muito importante ter essa vontade de querer aprender. E eu sei que vocês todos têm essa vontade. Então, vamos ficando por aqui, certo? Espero aí que vocês façam com muito capricho, porque eu sei que vocês já capricham nas atividades. E um beijão para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!